Pessoal, continuando aqui com o nosso projeto, no vídeo passado nós concluímos a nossa etapa de login, baseado só na verificação do usuário, sem tratamento da senha por enquanto, mas concluímos aqui a nossa etapa de login. Agora a gente precisa construir a nossa etapa de logout, ou seja, o usuário vai clicar aqui nesse item, vai aparecer aqui uma tela com dois botões, e nessa tela com dois botões ele vai clicar e o sistema vai ter que encerrar, limpar os dados do login conectado e retornar para aquela nossa rota pública. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Nós vamos vir aqui no nosso componente de logout. Eu vou apagar esse H1 que está aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar aqui um container. Opa, vou colocar aqui div.buttons. Beleza. Então a gente vai ter um botão ali. E aí, dentro desse botão, a gente vai ter aqui um H1. Dentro desse H1, nós vamos colocar aqui, seguindo aquele nosso padrão, vou botar aqui um texto assim, logout. Opa, logout, exatamente. E aí, a gente vai colocar dois botões. Esses dois botões serão button, e aí esse button vai ser um, deixa eu ver aqui a classe que eu estava utilizando antes, eu vou repetir as mesmas classes, button confirmar e button cancelar. Então, a gente vai criar aqui um button com um class name button confirmar, que a gente vai chamar de confirmar. E eu vou criar aqui um outro button, que vai ser com class name button traço cancelar, e eu vou chamar isso de cancelar. Beleza. Feito isso, ó, já temos aqui o nosso formulário de login. Nosso formulário de login, não, desculpa. Nosso componente de logout. Agora a gente vai fazer algumas estilizações para mover eles aqui para o centro da tela, que é o que a gente quer. Então, beleza. Retornando aqui no nosso app.css, que é onde a gente está fazendo as nossas estilizações, a primeira coisa que a gente vai fazer é centralizar aqui a nossa div com os botões. Para isso, eu vou pegar e vou indicar aqui que o meu container logout é o que eu vou ter que configurar para isso. Vou colocar aqui, ó, container traço logout. Ele vai ter aqui um display de flex. Beleza. Com isso, ele vai permitir que a gente coloque ele em paralelo. Nesse display de flex, eu vou colocar aqui um width, que esse width vai ser de 100 VW, então eu quero que ele ocupe toda a tela. E eu vou colocar que ele vai ter um height de 80 VH. Beleza. Ele não mudou nada, não era para mudar mesmo. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer aqui que eu vou ter um Align Items Center e um Justify Content Center também. Fazendo isso, ó, vejam que os meus botões, eles já vieram aqui para essa área. Deixa eu colocar aqui uma borda, só para a gente poder acompanhar os tamanhos dele. Então, vou colocar um pixel solid black, depois a gente vai tirar essa borda. Sim. Na verdade, aqui ele não errou. Eu me confundi que a borda não apareceu nessa área aqui, porque na verdade não é nele que eu preciso. A borda dele já está indicando que ele está aqui, ó. Não é essa borda aqui que eu preciso, não. Deixa eu só fazer um teste aqui e ver uma coisa. VH, saiu da tela. Então, vamos tirar aqui. Deixa aqui 80. VH é onde eu queria que ele estivesse mesmo. Porém, a nossa borda não é essa borda aqui, não. Então, vamos tirar ela de onde ela estava e vamos colocar aqui no nosso ponto container traço logout ponto buttons. Se eu não me engano, é esse o nome que eu dei para a classe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chamei de buttons, exatamente. Então, aqui no nosso buttons, vou colocar aqui um border, um pixel solid black, que é o que eu quero. Agora sim. Então, eu tenho os meus botões aqui, tenho a minha área definida aqui. O que eu quero é estilizar isso aqui um pouco mais. Eu quero que os meus botões eles fiquem separados um do outro. Para eles ficarem separados um do outro, eu vou aqui no meu, na minha div de botões e vou aumentar um pouco o tamanho dela. Vou colocar aqui
que ela vai ter um width de 500 pixels, que foi a mesma coisa que eu coloquei no outro. Com isso ele já aumentou. Vou indicar aqui no início que ele vai ter um display de flex também. Nesse display de flex ele vai ter um justify content space between. Beleza. Só errei num detalhe aqui, que é o seguinte, o meu H1 de título, cadê? Aqui. O meu H1, eu vou tirar ele daqui, vou deixar ele aqui fora. Depois eu faço o tratamento dele. Beleza. Então, deixei ele aqui fora. Também vou voltar aqui no meu display flex e vou colocar aqui um flex direction. Vou dizer que ele vai ser column. Assim vai ficar um em cima do outro. Beleza. Então, a gente já tem aqui o nosso componente de logout, o nosso título aqui. E os nossos dois botões já estão inseridos aqui. Ficou um pouco separado. Vou tirar aqui esse 400 pixels e vou colocar... Deixa eu ver como fica com 400. Opa. Vou botar aqui com 400. 400 já ficou muito junto. Vou colocar 450. Beleza, 450 aqui tá bom. Então, ele está aqui com 450. Eu vou retirar aqui a nossa borda. Vou fazer um processo aqui que é o seguinte, eu quero pegar e quero que em torno desse cara aqui tenha um fundo, que não vai ser o fundo total aqui. Eu quero um fundo só para esse componente aqui. Então, para isso, eu vou colocar uma outra div aqui, que vai ser um div. Ponto, deixa eu pensar numa classe aqui. Div. Ponto, componentes. Pronto. E aí, isso daqui eu vou colocar aqui dentro. Ok, e isso daqui eu vou tirar daqui. Vou colocar ele aqui. Ok, prontinho. Deixa eu ver como é que ficou. Já está um pouco diferente. Agora eu posso voltar aqui na minha estilização e dentro do meu container logout.componentes. Agora sim, vou colocar um display flex, um flex direction column. Vou dar uma olhada aqui, beleza, permaneceu. E vou colocar uma borda aqui, um pixel solid red, só para dar uma diferença. Agora sim, então, agora eu tenho essa área aqui, que é a área que eu quero configurar. E aí, para essa área aqui, eu quero um espaçamentozinho entre eles. Então, eu vou só acertar aqui. Vou colocar aqui um padding. Esse padding vai ser de 50 pixels. Vamos ver como é que ele ficou. Beleza, já deu uma espaçada aqui. Ficou bom. E eu vou colocar que o nosso justify content vai ser center. Não mudou muito aqui. O nosso justify content dentro de componentes. Align items. Center também. Ok, agora ficou bacana. Então temos aqui os nossos componentes. E eu vou colocar aqui o seguinte, ó, esse meu item de logout aqui, eu quero ele um pouco para baixo. Então eu vou colocar aqui dentro de container logout.componentes e o H1 que está dentro dele, eu vou querer aqui que o margin bottom dele seja de 100 pixels. Deixa eu ver como é que ele ficou. Muito alto, vou botar 80. Diminuir um pouco. 80 pixels. 80 ainda não ficou. 50. Bacana. Então, nessa distância aqui já está bom. Eu também vou voltar aqui dentro então do meu componentes. Vou dar um background para ele. Esse background vai ser o nosso Alice Blue.
Beleza, já deu uma diferenciada aqui na cor. Eu já até posso tirar essa borda daqui. Vou só apagar, vou manter aquele componente. Vou colocar aqui como um border. Opa, border none. Border none vai tirar a nossa borda, mas a gente vai continuar vendo aqui o nosso componente. Depois disso daqui, eu vou colocar um box shadow. Esse box shadow vai ser de... Deixa eu pegar o anterior que eu já tinha usado aqui. Box shadow, form de login, acho que é esse aqui. Esse aqui vai ficar bacana. Então, vou pegar esse box shadow, vamos colocar ele aqui. Beleza, então o box shadow do jeito que eu queria, ele já aparece aqui. Então aqui a gente já tem o nosso formulário. Nosso formulário não, né? O nosso componente de logout pronto e a gente tem aqui com os nossos botões para confirmar e os nossos botões para cancelar. Ele já manteve aqui aquelas estilizações que a gente tinha definido antes, porque são os mesmos botões. Entretanto, a gente tem que colocar aqui o comando para executar as operações que a gente quer que ele execute quando ele confirme e quando ele cancele. Então, vamos lá. Aqui no nosso, voltando no nosso componente de logout, nós vamos criar duas funções. Então, vou colocar aqui um const, eu vou chamar de fn logout. Então, const fn logout vai receber um event e uma arrow function. Essa arrow function vai ser a função que vai ser executada no momento que o usuário clicar no botão. Também vou colocar aqui um const fn cancel event como parâmetro. E beleza, já está aqui. Ok. E aí, na verdade nem precisaria, mas eu vou colocar aqui assim mesmo. Então aqui a gente vai colocar um onClick. Dentro desse onClick a gente vai ter uma função anônima que vai receber o próprio evento como parâmetro e vai executar um fn, fn logout com o evento como parâmetro e a mesma coisa aqui no nosso botão de cancelar. Então a gente vai ter aqui um onClick. Esse onClick ele vai receber um evento, vai ser uma função anônima, fn cancel. Fn cancel recebendo o próprio evento como parâmetro. Com isso, a gente vai executar aqui um event.prevent default para interromper a execução do nosso evento de clique. Vou fazer a mesma coisa aqui, prevent default. E aí, pessoal, na verdade nem preciso do ponto e vírgula. E aí, aqui é o seguinte, a gente não vai ter que consumir nenhuma API, o único processo que a gente tem que executar aqui é justamente fazer a limpeza dos dados do contexto. O contexto, no caso, seria o nosso usuário que está conectado. Como a gente está trabalhando isso com o Local Storage, na confirmação do clique no botão de logout, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui no Local Storage, que é o nosso objeto onde estão armazenados os dados de contexto, vai vir aqui e vai executar um comando chamado clear. O clear ele vai deletar todo o conteúdo que estiver registrado no nosso local storage. Depois disso, a gente vai ter que fazer a navegação de volta para o home e a gente vai ter que fazer a recarga dos dados. Então, para fazer essa navegação, eu vou criar aqui uma variável nova, vou chamar ela de navigate. Então, a gente já trabalhou com navigate antes. Esse navigate ele vai receber como conteúdo uma função do nosso componente de rotas, que é o nosso React Router DOM, que vai ser o use navigate, esse camarada aqui. Veja que no momento que eu selecionei, ele já trouxe a importação do use navigate aqui. E aí, depois do nosso clear, ele vai executar aqui um navigate. Nesse navigate eu posso determinar para onde eu quero que ele navegue. Então, ele vai navegar aqui para o nosso diretório principal. Depois a gente vai dar aqui um window.location.reload para ele poder recarregar os dados da nossa página. Já no caso do botão de cancelamento, se ele clicar no botão de cancelamento, o que a gente vai fazer é só essa etapa aqui. Só o navigate de volta para o home. Então ele cancelou, volta para o home, sem problema nenhum. A gente acabou lá no nosso botão de login, a gente esqueceu de fazer o botão de cancelamento lá também. Então deixa eu dar uma olhada aqui agora que eu lembrei disso. Então aqui no nosso botão de cancelamento a gente não tem nada. Aqui no cancelamento é a mesma coisa. Então a gente vai colocar aqui um navigate para o home.
E só isso. Então, o nosso botão de cancelamento aqui ele já está pronto, que era isso que ficava faltando. O Navigate de volta para o Home. Então, beleza, beleza. Eu vou só fazer um pouco diferente aqui, que ao invés de eu mandar para o Home, eu vou mandar para a rota Users. Então, beleza, pessoal. Feito isso aqui, vamos fazer o nosso teste do nosso componente aqui agora. Se a gente cancelar, ele volta para o Users, que é onde ele deveria voltar mesmo. Aqui ele só não preencheu isso aqui, mas isso aqui a gente pode acertar depois. E aqui a gente vai agora confirmar o nosso logout. Só antes da gente confirmar, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu inspecionar esse elemento, só para a gente poder acompanhar. Vou arrastar ele um pouco para cá. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A gente tem o nosso aplicativo e ele está mostrando aqui para a gente o nosso local storage. Esse aqui na parte de inspeção de elementos do navegador, se a gente entrar aqui dentro dessa área aplicativo, nós vamos ter acesso a esse componente aqui, ó, o armazenamento local. Esse armazenamento local é o nosso local storage. Veja que existem outros itens de armazenamento que a gente pode usar, tá? É por isso que eu falei. Nos próximos vídeos a gente vai fazer um processo de criação de um contexto melhor, mais aprimorado. Por enquanto, nosso exemplo aqui é apenas para a gente simular o processo de consumo da nossa API do Proteus. E aí a gente trabalhou só com esse armazenamento local. E aí veja que no armazenamento local ele está indicando aqui para a gente a nossa aplicação e ele está indicando os valores que estão sendo armazenados aqui. Por exemplo, o nosso @1app barra display name está com o nome do nosso usuário aqui gravado. Por que eu coloquei aqui no local, no armazenamento local? Porque cada armazenamento desses daqui tem uma característica diferente. Então a gente tem que saber, a gente tem que conhecer cada um desses armazenamentos para poder saber qual o armazenamento ideal para o que a gente quer usar. Então a gente tem IndexedDB, a gente tem WebSQL, a gente tem cookies, a gente tem armazenamento de sessão. Então a gente tem uma série de armazenamentos aqui e cada um opera de uma forma diferente. Então, para o nosso exemplo, a gente está trabalhando só com armazenamento local mesmo. Chegou aqui no armazenamento local, então, pessoal, a gente vai confirmar o nosso logout. Para confirmar o logout, a gente vai clicar aqui no nosso botão de confirmar. Veja que ele limpou. A gente não tem mais essa informação armazenada aqui. E a nossa barra de login, a nossa barra de navegação, desculpa, já retornou para os componentes que a gente tinha quando a nossa rota não tem quando nós estamos trabalhando com a nossa rota pública. Então, ou seja, a gente já tem o nosso componente de login aqui implementado. Então, se eu colocar aqui e confirmar, ele vai alterar. Então, ou seja, ele já identificou o login. Se eu vir aqui, fizer o logout, ele vai limpar e vai retornar aqui para as nossas rotas desprotegidas. Então, essa parte de montagem do nosso componente de logout também já está pronta. Deixa eu só confirmar aqui. Próxima etapa do que a gente vai executar e aí não vai ser um vídeo só, mas vão ser alguns vídeos, porque essa acredito que seja a maior etapa aí do nosso projeto. Então, a próxima etapa que a gente vai montar é a listagem dos nossos usuários aqui. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo, a gente vai iniciar no próximo vídeo essa atividade. Por hora, esse nosso vídeo a gente está encerrando por aqui. Então, o nosso componente de logout e as ações que serão executadas pelo componente de logout já estão 100%, já estão do jeito que a gente gostaria. Então, a gente já atendeu aqui o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar. E se vocês quiserem deixar uma sugestão, ou um elogio, ou até mesmo criticar alguma coisa é interessante, podem comentar aí no vídeo, porque ajuda a gente aí também a saber o que a gente tem que melhorar na construção aí dos nossos conteúdos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.